né? Eu queria que vocês pegassem um papel e uma caneta e que vocês listassem o que vocês gostaram, né, na engenharia civil, do que vocês gostaram na faculdade. Eu vou falar por mim, vou dar um exemplo aqui da minha história, né, da minha personalidade, do que eu gostei lá na engenharia civil e que faz todo sentido com o que eu atuo hoje. Mas eu queria que vocês parassem e listassem realmente e descrevessem isso, tá? Mas eu vou falar para vocês o que eu gostava. Eu, quando entrei na engenharia civil, eu gostava de matemática e física, porque no ensino médio eu me dava super bem em matemática e física, já as outras matérias, né, não era tão bem assim que eu ia, né? Mas matemática e física eu gostava muito. Então, uma das coisas que eu gostava também, no caso, na faculdade, era de fazer conta, porque eu gostava de matemática. Mas eu não estou falando integral, esses cálculos. Não, eu estou falando cálculos mais simples mesmo, matemática básica. Então, eu sempre gostei de matemática. Eu gostava aí, no caso, de lógica. Então, é uma coisa que, né, ligar os pontos, né, fazia todo um processo ali, no caso de lógica mesmo, né? Vamos supor aqui, montar aí que falam, né, que a engenharia civil é como se fosse montar vários lequezinhos e tudo mais. Eu gosto dessa parte de lógica, de pensar e tudo mais. Então, eu gosto de matemática, gostava de lógica e também eu gostava de, quando eu entrei, né, para engenharia civil, de ter esse conhecimento de como que é a obra, quais as atividades que tem, enfim. Então, eu listei não, então eu gostava, né, dessas frentes. Então eu queria que você listasse aí o que você gostou quando você fez a faculdade, ou se você está na faculdade, do que você gosta, né? Então, queria que você parasse para pensar. Ah, eu gostava, por exemplo, vamos supor, da matéria de estradas, ou da matéria de pontes, ou enfim, eu queria que você listasse, né? Então eu falei aqui o que eu gostei, né? O que eu gostava, no caso, quando eu entrei na engenharia civil. E eu queria que vocês parassem e realmente escrevessem isso, porque vai fazer muito sentido para vocês. Depois disso, eu queria que vocês listassem o que vocês acham que vocês não têm afinidade, que vocês não gostariam, porque isso também é importante. Então, esse daqui é o momento para vocês começarem a se conhecer, para vocês se direcionarem em qual curso prático que vocês vão focar primeiro, tá? Então, assim, queria que vocês também listassem o que vocês não gostavam, né? O que vocês não têm afinidade. Eu vou falar por mim, que na época, no caso, eu não gostava tanto de lidar com conflitos. Então, por exemplo, se vem muito conflito, por exemplo, vamos supor aqui na faculdade, né? Tinha lá conflito, vamos supor, de alguma discussão, enfim, tinha as pessoas discutindo. Quando eu sou aquela pessoa que eu não prefiro entrar na discussão e nem amenizar nada, eu prefiro ficar no meu cantinho. Então, eu já não gosto de lidar com conflitos. Então, isso aqui é só um exemplo para vocês também repensarem aí como que vocês são. E eu não gostava muito de lidar com conflitos, e no caso, eu estava em obra, mas muitas vezes eu pensava em talvez trabalhar do escritório, mas eu trabalhava em obra, então eu ficava meio assim, poxa, não sei se eu gosto tanto assim de ficar 100% em obra, porque eu nunca tinha experimentado o escritório, né? Eu gostava, mas eu pensava sempre com aquele pezinho no escritório. Então eu queria que vocês pensassem realmente o que vocês têm mais afinidade e o que vocês não têm. Então eu não tinha afinidade com lidar com conflitos. Eu não tinha afinidade, por exemplo, de ficar full time em obra lá, né? Então talvez eu teria mais afinidade em escritório. Então eu queria que vocês pensassem nisso, né? Listassem o que vocês gostam e o que vocês não gostam, que vocês não acham ali que não tem afinidade. E aí eu queria falar aqui para vocês que, acredite, seu gosto vai mudar. Por que eu falo isso? Porque as pessoas mudam, né? Você vai ter experiência em obra e as pessoas mudam de gosto. Muitas vezes tu gostava daquilo, mas vai passar um determinado tempo que pode ser que aquilo te encha e você talvez não goste mais daquilo. Então, por isso que é importante sempre refazer esse processo, né? Se você não está se sentindo satisfeito, né, na sua área, né? Então, assim, aqui a gente está falando justamente do passo a passo para você se encontrar, mas isso pode acontecer de você mudar aquele gosto que você tinha, às vezes não é mais aquilo. Então, aconteceu comigo.
Então, eu gostava de uma coisa e depois eu vi que quando eu conheci uma área que para mim era muito melhor, eu já não gostava tanto daquela área anterior que eu estava atuando. Então, isso muda, né? E agora que vocês têm essa lista aí, eu vou falar para vocês o seguinte, para vocês listar cursos que têm a ver com o que você gosta e que você tem mais afinidade e aquilo que está, no caso, sendo mais parecido com o que você não gosta, né? Então, por exemplo, das listas ali que você fez, do que você gosta e que não gosta, qual curso tem mais a ver com essas, no caso, pontos, né, que você acabou anotando? Então, o que eu falei aqui, por exemplo, já vou dar o toque, né? Se você gosta de matemática, de lógica, de ter conhecimento de obra, mas mesmo assim, prefere, por exemplo, um escritório, não gosta muito de lidar com conflitos, olha, eu vou falar para você que a engenharia civil de custos é uma ótima área mesmo. Então, fica aí de dica para vocês. Então, eu queria que vocês listassem aqui, né, cursos, áreas, possivelmente vocês vão ter que procurar mais áreas da engenharia civil. E aí, no caso, eu queria que, além dessa lista, né, que vocês vão acabar gerando aí de cursos que talvez tenha a ver com o que vocês gostam e o que vocês não gostam, eu queria que vocês queria que você visse qual dessa lista desses cursos pode abrir mais as portas, né, para vocês. Então, essa área, será que vai me abrir várias frentes ou não? É muito específico daquilo, talvez. Então, eu queria que vocês pensassem qual que seria, talvez, estrategicamente melhor você começar, né, para você, no caso, ter mais portas abertas de oportunidade para vocês começarem, né, atuando nessa área da engenharia civil. Então, qual desses cursos, né, seria melhor para você estar começando a praticar? E aí, agora, seria, no caso, você focar e que você, no caso, faça e pratique de fato. Então, adquira o curso, foque, pratique, aprenda, porque é nas dificuldades que a gente aprende. Então, aí é para cima do mercado mesmo, né?